Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Antes dos nossos salmos, tem 2 carros atrapalhando a saída dos outros. Um branco com a placa OZX2D43 e um outro preto SHN5J73. Se for de alguém, para que possa retirar, para que os nossos irmãos possam sair com seus carros. Sobre nós venha, Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa. Na lira de 10 cordas, celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousou olhar sobre os que temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos.
Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vos, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou, para proclamar as obras admiráveis, naquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vás, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, Felipe, e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostrai-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, uma pequena reflexão sobre tão grande riqueza que é essa liturgia da palavra deste quinto domingo do tempo da Páscoa. Estamos quase finalizando o tempo pascal. O ano está voando. Daqui a pouco, daqui a alguns domingos, estaremos celebrando Pentecostes. Depois de Pentecostes, vamos então celebrar a Santíssima Trindade, depois o coração de Jesus. Quando pensamos que não, já estaremos Corpus Christi, e depois coração de Jesus. Quando pensamos que não, já estaremos batendo as portas da festa da padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem, que é em agosto. E aí podemos, Padre, agosto está longe. Ah não, está aí batendo as nossas portas. Era ontem, maio, iria demorar, né? Já estamos no terceiro, né? Hoje é 2 ou é 3 de maio? 3, né? 3 de maio, então terceiro dia do mês de maio. Pois bem, então a liturgia de hoje nos apresenta esse Jesus, né? Que veio, então, levar a cabo o plano de salvação de Deus. E qual que é esse plano de salvação de Deus? Estabelecer com os homens uma relação de quê? Comunhão, de familiaridade, de amor. Estes sempre foi o plano de Deus, estabelecer este vínculo conosco, os seres humanos. Porém, e aí, para que isso fosse levado adiante, este plano da nossa salvação fosse levado adiante, alguém teria que se dispor para isso. E quem foi que se dispôs? Jesus. Ele foi que se dispôs sair da realeza, né? Ele, como filho de Deus, sair dos altos céus e armou então a sua tenda no meio de nós. E aí Deus veio habitar. E nisso existe um marco, existe um divisor de águas. Antes de Jesus, nós tínhamos um Deus longe, inacessível. Ninguém chegava, só quem chegava perto dele, quem era? Os sacerdotes nos templos. Somente os sacerdotes se aproximavam do altar de Deus. E quando Jesus chega e arma então a sua tenda no meio de nós, ele então nos quebra esse paradigma. Sim, o sacerdote nos leva a Deus, sim, mas agora também eu posso sentir ele dentro de mim, na minha vida. Ele não é mais aquele Deus que eu tenho medo, não, é um Deus próximo, que mostrou então sua face, em quem? Na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Podemos ver a face de Deus em Cristo. Por isso então, o diálogo de Jesus com Tomé e com Felipe. Como assim, Felipe? Tu pedes para que eu vos mostre a face de Deus? E eu sou o quê? Jesus está dizendo isso a Felipe. Eu sou a face de Deus. Mas para eles era impossível. Como assim? Deus está morando no meio de nós? Deus se fazer um conosco? Deus caminhar conosco? Não. Para eles era algo que não entrava na mente nem no coração deles. E aqui nós estamos no 14º capítulo. No 13º capítulo de João, Jesus está na última ceia. Ele acabou de lavar os pés. Ele acabou de dizer, olha, façam isso, né? Façam isso. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último. Se alguém quer ser alguém, que lave os pés uns dos outros. E esse exemplo eu deixo para que vocês façam o mesmo. E logo em seguida então surge este diálogo de Jesus com Filipe e com Tomé, dizendo, ó, mostra-nos o Pai. E aí Jesus caminhando, né, já indo para a sua paixão, Jesus ainda tem que explicar mais uma vez isso. Já não bastou toda a caminhada, né, que aqui
em João, ele diferentemente de Mateus, de Marcos, de Lucas, que apresenta quem é Jesus, porque os 4 evangelhos, eles têm uma missão, o objetivo deles é mostrar quem é Jesus. Quem é Jesus? A missão dos 4 evangelhos. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de né? Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Pelo menos a ser encontrado e compilado como tal. Ele foi o primeiro. Pode ser que os outros, mas quando temos aí, mas todos os expertos em Sagrada Escritura dizem que Marcos foi o primeiro evangelho, e ele foi escrito não no hebraico, no aramaico, a língua de Jesus, em grego. Primeiro evangelho de Marcos está escrito em grego. Então, primeiro evangelista, Marcos, ele vai no primeiro versículo, ele já entrega quem é Jesus. E ele começa: Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, evangelho significa o quê? Palavra, anúncio. Então, palavra de Deus, segundo Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele já começa o seu evangelho dando o recado dele: olha, sem Jesus, nada. Com Jesus, tudo. Sem Jesus, nada. É assim que Marcos começa. Diferente de Marcos, João não começa o seu evangelho. Como é que João começa o seu evangelho? Quem lembra? Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então é assim que ele começa. E aí, durante todo o evangelho dele, ele vai aos poucos entregando quem é Jesus. Marcos já entrega de uma vez, Lucas também já vai entregando. Mateus, salvo engano, no 20º, entre 20º e 22º, não estou lembrado agora, mas é por aí que Mateus vai entregar a chave teológica do seu evangelho. Já João não, ele vai aos poucos, por meio dos sinais, a transformação da água em vinho, a mulher lá, a samaritana, mudar o coração dela, da água viva para ela. Então, esses são os sinais que vão mostrando quem é Jesus em João. E em João, depois que passa tudo isso, ele apresenta todos os sinais, quem é Jesus, mas ele só vai entregar quem é Jesus, dizer quem é Jesus na visão dele, depois que Jesus ressuscita, no 20º capítulo. 20º capítulo é no último capítulo, o qual que o 21º ele foi, os especialistas dizem que ele foi introduzido depois, mas não depois que a Sagrada Escritura foi fechada, o cânon, não, foi antes de fecharem o cânon da Sagrada Escritura, de todos os livros que deveriam conter as Sagradas Escrituras, então foi introduzido um capítulo a mais. Mas o Evangelho de João, ele termina no 20º, e aí podemos perceber, é claro, para o leitor, que o 21º ele foi acrescentado, mas não depois que a Bíblia foi fechado o seu cânon, não, isso foi antes. E aí, dentro dessa caminhada, dessa pedagogia de Jesus, ele vai dizer, olha, ele acabou de apresentar os 9 sinais, quem é Jesus Cristo, e agora então, caminhando para a sua paixão, mesmo assim os discípulos não tinham compreendido quem era Jesus, ainda. E assim somos nós. Quantos anos nós temos? Não precisa dizer, é só pensar. Será que nós já temos a compreensão de quem é Jesus na nossa vida? A compreensão a qual João tinha, não as dos discípulos, porque quem foi que reconheceu primeiro que Jesus tinha ressuscitado? João. Ele foi o primeiro
a reconhecer. Mas por quê? Porque João era íntimo de Jesus. Os outros ainda não tinham captado a mensagem de Jesus. E muitas vezes somos nós, estes que não captamos ainda. Que quando se levanta alguém dizendo, passando ali na rua, olha, Jesus está voltando e Ele quer que você entregue a sua casa para que você receba o dobro. E aí você vai vendo a sua casa e entrega na mão desse que passou gritando. Assim somos nós, né? Na atualidade. Não, meus irmãos e minhas irmãs, aquele e aquela que compreendeu quem é Jesus na sua vida, tem a sua vida transformada, se transforma em um novo homem, em uma nova mulher. Não é mais como era antes. E aí podemos perceber, né, que algumas pessoas dizem, eu era antes de encontrar Jesus, depois que eu encontrei Jesus, eu sou uma pessoa, e realmente é isso que tem que acontecer. Então, não adianta, eu falava na missa duas, que eu já celebrei 7, 8 e meia, né? Não adianta só ir à igreja, não adianta só escutar a palavra de Deus, temos que colocá-la em prática, porque caso contrário, entra por aqui, sai por aqui. E as obras? E o agir da palavra de Deus em nossas vidas? Esses dias Jesus falava, olha, vocês não serão julgados por mim. E ele é bem claro, eu não vim para julgar, eu vim para quê? Para salvar, para redimir. Quem é que vai vos condenar? E aí Jesus diz, a minha palavra. Isso é duro, mas é a pura verdade. Quem é que vai nos condenar-nos? A palavra que saiu da boca de Jesus. E que palavra foi essa? Mude de vida, seja uma pessoa melhor, seja menos arrogante, se trabalhe, toque nas suas feridas, que você muitas vezes esconde e não quer deixar que elas sejam curadas, porque Jesus, a palavra dele é que vai nos julgarmos. Se Jesus então disse, se amem, e nós no aqui e agora estamos nos matando, nós seremos julgados então, por quê? Porque nós não amamos. Nós seremos condenados pelo quê? Porque nós não nos perdoamos. Porque Jesus, a palavra que saía da boca dele era, se amem, se perdoem, sejam pessoas melhores. Essas eram as palavras. Uma única vez Jesus fica, né, bravo, que é quando ele chega no templo, que está lá os vendilhões vendendo, fazendo da casa dele, da casa do pai dele, casa de comércio. Aí ele, pega o chicote, e sai dando em todo mundo. É a única vez, mas mesmo assim, ele está educando com aquele ato dele. Está ensinando que devemos nos amarmos, devemos nos perdoarmos, devemos sermos uma pessoa melhor. Mas será que nós somos uma pessoa melhor? Será que nós temos lutado para sermos uma pessoa melhor? Nosso dia a dia, né? Se eu sou uma pessoa difícil, de mau gênio, né? Então eu vou trabalhar nesse meu mau gênio, né? Se eu sou uma pessoa que fala pelos cotovelos, eu vou silenciar mais, né? Silenciar, falar menos e escutar mais. É isso que o Senhor quer e espera de nós com esse ser um novo homem e uma nova mulher. Reconhecendo que Jesus é a imagem do Pai e é Ele que nos leva para o Pai, porque se nós não passarmos por Jesus, não estaremos na eternidade, na morada que Jesus disse, que tem muitas moradas, né? Na casa do Pai. Nós não estaremos na morada eterna com Deus, se nós não começarmos no aqui e no agora, a sermos e a buscarmos sermos um novo homem, uma nova mulher. E eu brincava na missa das 8h30, dizia, eu fico imaginando, né, às vezes, Jesus disse que lá tem muitas moradas, será que tem uma casa na beira da praia para a gente ficar, né? Como eu gosto muito de praia, né? Eu fico pensando nessas coisas, né? Quem gosta de campo, casa de campo, mas eu gosto de praia. Eu digo, Senhor, será que eu vou ter uma casa de praia na vossa morada, né? Para ficar? No sentido para dizer que, mas para isso, para ir para a casa de praia do céu, nós teremos que fazermos o quê? Um esforço no aqui e no agora, para sermos melhores, para sermos um novo homem, uma nova mulher. Quem não se esforçar, quem não passar pela porta estreita que é Cristo Jesus, infelizmente,
vai passar a eternidade, não na casa de praia ou na casa de campo da eternidade. Pelo contrário, serão jogados no fogo de Geena, onde nunca se apaga esse fogo. É para lá que irão essas pessoas que não compreenderam o que Jesus, a mensagem de Jesus. E aí, repito, seremos julgados pelas palavras de Jesus, não por Ele, mas pelas palavras dele, as quais tem que frutificar em nossas vidas. Então, sejamos um novo homem, sejamos uma nova mulher. Pelo menos tentemos, que tem gente que não quer nem tentar ser melhor no aqui e no agora. Pois tentemos, meus irmãos e minhas irmãs, nos tornarmos um novo homem, uma nova mulher, para que possamos estarmos todos nós um dia na casa de praia do céu, ou de campo, sei lá o que tem, mas temos uma casa, uma morada lá, porque nós somos uma única família, a família de Deus. E essa família ela é composta por homens e mulheres novos, nada de homens e mulheres velhos. Por isso, então, a vida nova que Cristo nos deu. Porém, para termos esta vida nova, é preciso esse esforço da nossa parte. Que o Senhor nos ajude, que Maria interceda por nós, pelas nossas crianças, para que cresçam, sejam mulheres e homens novos, para uma sociedade nova. Que o Senhor nos ajude nessa nossa missão. E que Maria interceda hoje e sempre por nós, justamente com seu glorioso esposo, São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, estará sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, nesta semana que comemoramos comemoramos o Dia do Trabalho, neste mês de maio, dedicado à Mãe de Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, em que muitos pais e mães pedem a Deus pelo sustento de suas famílias. Rezemos ao Senhor, a nossa resposta será: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Por todas as crianças, para que suas famílias estejam amparadas pelo trabalho de seus pais, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todas as famílias e seus membros que passam necessidades financeiras, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Neste mês dedicado a Nossa Senhora, que o amor seja a nossa primeira ação para com todos os irmãos, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por toda a comunidade paroquial, para que se dedique a amparar e socorrer as crianças como mãe amorosa, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os pais, mães, professores e catequistas, para que neste mês mostrem às crianças como Maria, Mãe de Jesus, é nossa mãe também, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela alma de Ana Maria Perpétuo Siqueira, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, em nome de vosso Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém.